Irmãos, boa noite. Vamos orar e depois nós vamos iniciar o estudo de Atos capítulo 20, tá? Vamos lá. Senhor, obrigado por nós estarmos mais uma vez na tua casa. Abençoe cada irmão aqui presente. Abençoe também os irmãos, ó Pai, dispostos em suas casas a assistir o culto. Abençoe cada um, ó Pai, que a palavra ela possa tocar em nossos corações e nos ajudar, ó Pai, a entender a tua vontade para conosco, ó Pai. Também obrigado pelos exemplos que o Senhor tem dado a nós e pelas histórias, ó Senhor Deus, contadas na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá para Atos 20. Irmãos, eu preciso de um pouquinho de retorno aqui, irmãos. Então vamos lá. Então é Atos 20. Nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 16. Vamos lá. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, aí veja, irmãos, começa, veio a Grécia, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, é assim, ó, a Macedônia, vamos só lembrar, é Filipos, Tessalônica. Quando ele fala da Grécia, ele está falando de Corinto, tá? Tá bom? Então vamos lá. E acompanhou-o até a Ásia, Sópate de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, e Timóteo. Timóteo é de Listra, tá? E os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque aqui Lucas volta, olha só, e estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Está vendo? Ele está junto agora. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, percebeu? E em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantar morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim nos ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene, e navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos em Samos. E ficando em Tróglio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Joia. Então vamos lá. Ó, o que a gente precisa
entender aqui. Paulo, ele está saindo da Ásia e o objetivo dele é ir para Jerusalém. Esse é o objetivo dele, tá? Ele quer voltar para lá. Aqui, irmãos, deve faltar assim uns 10 anos para que Paulo seja executado. Esse é o período. Se Paulo morre entre os 65 e 67 anos, decapitado por Nero, aqui a gente está assim, 56, 57, uma coisa assim, né? Nesse período. A gente tem que pensar que esse homem, ele fica 3 anos ali na Ásia, tá bom? Pregando o evangelho, ensinando a igreja a ser igreja. Alguns pensam até que durante a estadia de Paulo em Éfeso, nesses 3 anos, ele ficou um período preso, e veja, Filemão, Colossenses, a própria carta de Efésios foi escrita dali, tá? Claro que a gente tem pensado também, a gente até tem falado no estudo de Colossenses, que Paulo escreve Colossenses na sua prisão domiciliar. Então agora olha só, é assim, se Paulo escreve Colossenses aqui, a data de Colossenses é 56, 57, depois de Cristo. Se Paulo escreve na prisão domiciliar, então Colossenses, Filemão, é de 62, 60, 62. É assim que a gente tem que pensar. Não dá para ter certeza de nenhuma dessas coisas, tá? Todas as pessoas que falam com alguma propriedade sobre essas datas e sobre a possibilidade de escrever a carta. Tem um problema na ideia dele ter sido preso em Éfeso, porque não tem relato no Novo Testamento disso. Esse é o problema, tá? Então existe um problema para quem crê que ele escreve durante esse período. Porém é o seguinte, uma coisa a gente tem assim certeza, é nesse período aqui que ele escreve Romanos, 1º e 2 Coríntios. Então, isso aqui, se a gente pensar no tamanho de Romanos, no tamanho de 1 Coríntios, no tamanho de 2, gastou bastante tempo aqui. E Romanos é a obra-prima de Paulo. O texto assim, da genialidade de Paulo se chama Romanos, tá? Aquele é o texto, né? Até eu gostaria muito que Paulo tivesse escrito Hebreus também, que essas 2 cartas, irmão, elas são fantásticas. Mas em relação a Hebreus, a gente não pode falar nada. Agora preste atenção no seguinte, Eu quero que você se lembre o que aconteceu com Lucas. Vamos para o capítulo 16 de Atos, por favor. Vou ler um texto grande agora, tá, irmãos? Verso 1 do capítulo 16 de Atos. E chegou a Derbe e Listra. Então, verso 4 do capítulo 20, fala que tem um Gaio de Derbe. É aqui na segunda viagem missionária. Aí o texto de Atos 16 fala, e chegou a Derbe e a Listra. Quem é de Listra? Timóteo, que está no verso 4 do capítulo 20 também. Então, o verso 4 do capítulo 20, e acompanhou até a Ásia, Sópate de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo. Perdão, irmão. Eita, nós. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 16. E chegou a Derbe e a Listra. A outra cidade, lembre-se, é Icônio, tá? E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Bom, Paulo, o objetivo dele aqui é ir para a Ásia,
Como que a gente sabia disso? Pela continuação do texto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Na segunda viagem missionária, ele queria ir para lá. Vamos lá. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E do passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. É por isso que ele vai para Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos, está vendo? Lucas está junto, partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Bom, aqui você vê o porquê que ele vai na segunda viagem missionária para a Macedônia. A gente já tinha visto isso, tá? E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, está vendo? Sempre Lucas junto. Falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lucas junto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Muito bem. Aí você já conhece a história da conversão do carcereiro, tá? E olha só, irmãos, a Bíblia, ela fala assim, capítulo 1, verso 17. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então, quando você for ler Atos, o que você tem que perceber? Quando chega no capítulo 20, quando você vai ler o capítulo 17, Lucas fica em Filipos. Então, a equipe do verso 4 é uma equipe que está trabalhando com Paulo, nessas regiões que ele está pregando o Evangelho. E Lucas volta para a equipe em Atos 20. Então, tem que ler desta forma o texto, tá? Então, vamos voltar lá para Atos 20, porque agora ele vai passar por várias cidades, tá? Então, verso 1, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. Quando ele vai para Macedônia, para onde que ele vai? Filipos. Encontrar com quem? Com Lucas, tá? Verso 2, e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. Então, tome cuidado, ele passa primeiro pela Grécia, ali ele está passando por Corinto. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, então agora vamos para... Eu falei para os irmãos, agora há pouco, que aqui faltam uns 10 anos para a execução de Paulo, aproximadamente. Então, a partir de agora, ver os judeus
querendo fazer alguma coisa com os cristãos. Então é assim, ó. Para todo mundo, os cristãos eram uma seita dentro do judaísmo. É assim que o Império Romano e todos de fora da igreja e do povo judeu enxergavam os cristãos. Então assim, os judeus eram tolerados. Os judeus. Por que mesmo? Porque eles tinham grana. Eles eram tolerados. Então, quer ver uma coisa? O judeu não precisava adorar o imperador. Certo? Então os cristãos, eles eram o quê? Para o Império Romano, uma seita dentre os judeus. Os judeus, irmãos, eles precisavam tirar o cristão disso daí. Então é por isso que, em primeiro lugar, quem persegue Paulo, quem persegue os cristãos, são os judeus. Então, verso 3, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Então eles já queriam fazer alguma coisa com Paulo, 10 anos antes de Nero. Aí a Bíblia diz assim, ó: como tivesse de ir para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ótimo. Que ele encontra, né? Aí ele está junto com a sua equipe, organizando as coisas, e encontra Lucas. E acompanhou até a Ásia. Aí ele fala aqueles nomes: Sópater, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Aí a Bíblia diz assim: e estes indo adiante, nos esperaram em Troade. Está vendo? Qual é o pronome usado aqui? É eles? Não, é nós. O pronome aqui é nós. Aqui, Lucas está junto já. Nos esperavam em Troade. Pronto, Lucas voltou para a equipe. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos, de Filipos. Lembra do capítulo 16, 17? No 16, ele está junto com Paulo. No 17, verso 1, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então ele fica em Filipos. Verso 6 do capítulo 20, e depois do dia dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Quando a gente lê no capítulo 16, só para você lembrar aqui, peraí. O verso 11 diz assim, capítulo 16. E navegando de Troade, está vendo? Fomos correndo em caminho direito para Samatros, e no dia seguinte para Neápolis. Essa viagem demorou quantos dias? 2. Quando a gente chega aqui, verso 7 do capítulo, no verso 6 ele fala que estava em Troade, né? E no primeiro dia da semana, verso 7, ajuntando seus discípulos para partir. Deixa eu ver. Não, peraí. Depois navegamos de Filipos. É 6 mesmo. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e 5 dias depois. Não tem problema, irmãos. 1 hora demora 2, outra hora demora 5. Não tem problema isso aí. Você pode acontecer uma viagem, pode ou não pode? Pode. Se for de barco, talvez num dia estava bom vento, foi. Outro dia não tinha bom vento, pronto. Demorou mais. Tá? É só para ninguém colocar minhoca na cabeça dos irmãos. Pode acontecer sim. Então, muito bem. Agora, vamos lá para o verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, que havia de partir... E no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, isso daqui, não é um texto normativo, é um texto descritivo. Está descrevendo o que aconteceu naquela noite. Naquela noite. Então, naquela noite, o povo queria ouvir de Paulo as coisas. E Paulo tinha coisa para falar. A Bíblia fala no verso 8: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos.
E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, irmãos, caiu do terceiro andar, todo de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Irmãos, a Bíblia está falando assim, e foi levantado morto. Não está falando que foi levantado como morto. Algum texto traz, deixa dúvida se ele morreu ou não? Vê aí na sua Bíblia, vê aí. Hã? Levantado morto, todo mundo aqui? Irmãos, o texto, quando eu leio aqui, eu não leio em grego, certo? Não leio. Mas quando eu leio aqui, vamos, eu vejo que esse homem morreu. Aí, vamos imaginar. Olha, Neil, eu acho que não morreu. O que eu vou fazer, irmãos? Não dá para discutir. Tá bom? Tem gente que vai falar que não morreu. Por quê? Devido a como Paulo falou, verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, e a sua alma nele está. Agora, nele está porque, presta atenção, hein? Porque não saiu? Ou porque ele ressuscitou? Certo? Eu prefiro pensar que Eutico ressuscitou. Mas é uma preferência. E eu não vou discutir com ninguém que fala assim, eu acho que não ressuscitou. Tá bom. Se eu tiver que ensinar, como eu estou aqui diante dos irmãos, Paulo fez um milagre aqui. Mais um. É assim. Vai fazer milagre para sempre? Não. Mas é um apóstolo que também tem essa autoridade. Ótimo. Então, para mim, Eutico morre, Paulo é usado por Deus para ressuscitá-lo. E subindo, partiu o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, irmãos, até a alvorada. Então fala aí. Tá gostando, Marola? Tá não, Marola? Tá querendo dormir? Marola tá querendo dormir, irmãos. Não deu moleza, só que pode ter certeza, o povo queria ouvir de Paulo aqui, irmãos. Então vai lá, ressuscita Eutico, sobe com o rapaz, toma a ceia, aí depois o que acontece? Até de manhã, e assim partiu. Verso 2, e levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Pronto. Agora ele vai partir de novo. Irmãos, o objetivo dele é chegar em Jerusalém. Ele quer passar o dia de Pentecostes lá. Ele está viajando, ele está organizando a equipe dele, ele está mandando gente para lá, para cá. Não é nesse período, não estou falando que nesse período da viagem que ele escreve as cartas que eu falei, não. Ele está escrevendo as cartas durante o período lá na Ásia. Tá bom? E pessoas precisam receber essas coisas. Deixa eu só... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se... Só para você ter... Verso 5, não precisa ir lá não. 1 Coríntios 16, 5, tá vendo? Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Então, quando você lê em 1 Coríntios, 2 Coríntios, alguma coisa dele está na Macedônia, tem que lembrar disso. Ele está falando de uma viagem que ele vai fazer ainda. Essa viagem aqui, que ele vai fazer ainda. Certo? Então ele está escrevendo as coisas dele, terminando, né? Aqui, talvez, imagina, 1 Coríntios já tinha sido mandado, está terminando 2 Coríntios. É isso que ele está fazendo nessa viagem. Lembrando que aqui, no capítulo 20, a gente vai ver que ele ficou 3 anos. No capítulo 19, fala de 2 anos. Certo? Então vamos lá, verso 13 do capítulo 20. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. O que ele foi fazer, a gente não sabe, mas ele decidiu isso daí. Uma parte da equipe chega primeiro. E logo que se ajuntou conosco em Assos, olha só, irmão, o recebemos
e fomos para Mitilene, contando a viagem, só isso. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos em Samos, e ficamos em Trogilho. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Pronto. Irmãos, esse texto aqui conta mais a história de uma viagem. Tá? O que é importante aqui para nós? Paulo realiza mais um milagre. O que é importante aqui para nós? Esse homem, ele não para de educar a igreja, não para em momento nenhum. Tem um culto que demora horas. Ele está escrevendo para as igrejas. Ele está organizando a equipe. Ele vai lá buscar Lucas. E agora, irmãos, ele está indo para Jerusalém. Nós estamos no capítulo 20. Ele não morre em Atos. Não morre. Atos, quando chega naquela parte que ele está na prisão domiciliar, é 62, ainda faltam 5 anos para a sua morte. Faltam 5 anos ainda, aproximadamente. Então a gente vai ver essa história até ali. E é assim, talvez esse texto foi usado para a defesa de Paulo perante Nero. Por isso, desses detalhes também. Talvez Lucas tenha escrito o texto e o texto tenha sido usado para a defesa de Paulo perante Nero. Mas também é um talvez. Tá? Que Deus abençoe, que a gente aprenda mais e mais a Bíblia a cada dia. Tá? Hoje, apesar que falta só 3 minutos, mas um pouquinho mais rápido, porque é contando a história da viagem. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e obrigado por todos nós que estamos aqui e em nossos lares. Nos leve para casa em paz, nos dê uma boa noite, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, boa noite, irmãos de casa, um abraço.